Dr. Beatriz Santos estava organizando o último lote de documentos do século XIX, quando percebeu que alguém havia reorganizado completamente a seção de registros criminais durante a noite. Aos 42 anos, como chefe do setor de documentação histórica do Arquivo Público Estadual, Dr. João Pinheiro. Ela conhecia cada pasta, cada registro e cada documento sob sua responsabilidade. Mas esta manhã, de segunda-feira, encontrou evidências organizadas com precisão, que revelavam crimes históricos que nunca haviam sido adequadamente investigados. O fenômeno havia começado 3 semanas antes, quando o Dr. Beatriz assumiu responsabilidade pelo projeto de digitalização de arquivos judiciais de Ouro Preto do período 1870 a 1920. O projeto, financiado pelo governo estadual, tinha o objetivo de preservar documentação histórica crucial sobre justiça criminal durante a transição do período imperial para republicano, incluindo casos que envolviam escravos libertos, conflitos de terra e crimes que haviam impactado comunidades inteiras, mas nunca receberam investigação adequada. Professor Dr. Carlos Drummond, diretor do arquivo há 15 anos, havia sido específico sobre a importância histórica durante a contratação do projeto. Beatriz, você está lidando com documentação que pode revelar injustiças históricas que nunca foram corrigidas. Estes arquivos contêm casos criminais que foram abandonados por pressões políticas, econômicas ou sociais. Alguns crimes contra pessoas vulneráveis nunca foram adequadamente investigados. O Arquivo Público Estadual Dr. João Pinheiro ocupava um prédio neoclássico, construído em 1889, especificamente para preservar documentação oficial de Minas Gerais. O primeiro andar abrigava arquivos administrativos e cartoriais, com documentação sobre registro civil, propriedades e transações comerciais. O segundo andar continha arquivos judiciais e criminais, com casos que representavam séculos de história legal mineira. O terceiro andar armazenava correspondência oficial e documentação governamental que registrava decisões políticas que haviam moldado o desenvolvimento do Estado. Dr. Beatriz começou o trabalho com respeito profundo pela herança histórica que estava preservando. Durante as primeiras semanas, explorou metodicamente cada arquivo, digitalizou documentos que estavam se deteriorando e organizou casos criminais por data, localização e tipo de crime. Havia uma solenidade natural no trabalho, considerando que cada documento representava experiências humanas reais que haviam impactado vidas e comunidades. O trabalho num arquivo completamente silencioso tinha uma qualidade meditativa que Dr. Beatriz não havia antecipado. Documentos que por décadas haviam permanecido esquecidos agora eram examinados cuidadosamente. Casos que haviam sido arquivados sem resolução recebiam a atenção que mereciam. E injustiças históricas emergiam através de evidências que demonstravam negligência sistemática da justiça. Foi durante a segunda semana que Dr. Beatriz começou a notar fenômenos durante suas pesquisas que não conseguia explicar com conhecimento histórico convencional. Documentos aparecendo em sua mesa, organizados de forma que revelavam conexões entre casos aparentemente isolados. Evidências sendo destacadas por marcações que ela não havia feito e ocasionalmente novos documentos aparecendo em arquivos que ela havia examinado completamente. Inicialmente, Dr. Beatriz atribuiu os fenômenos a outros pesquisadores trabalhando no arquivo ou sistemas de organização automática que o arquivo havia desenvolvido ao longo de décadas. Arquivos históricos têm procedimentos complexos e às vezes documentos são movidos ou reorganizados por funcionários trabalhando em projetos paralelos que podem não ser
imediatamente coordenados, conforme as semanas passavam. Dr. Beatriz começou a notar atividade mais específica e direcionada. Documentos organizados em sequências que contavam histórias completas de crimes que haviam sido deliberadamente encobertos. Evidências reunidas de forma que revelava padrões de corrupção judicial e casos relacionados sendo agrupados de maneira que demonstrava conhecimento excepcional sobre história criminal mineira. Durante a terceira semana, Dr. Beatriz decidiu investigar sistematicamente os fenômenos usando seu conhecimento de pesquisa histórica. Quando documentos apareciam organizados misteriosamente, analisava imediatamente quais crimes estavam sendo revelados e como as evidências se conectavam. Descobriu padrões que sugeriam que alguém com expertise excepcional em história judicial estava orientando sua pesquisa para descobertas específicas. A primeira revelação realmente intrigante aconteceu numa quarta-feira pela manhã, quando o Dr. Beatriz encontrou documentos sobre assassinato de família de ex-escravos em 1889 organizados, com evidências que nunca haviam sido consideradas durante a investigação original. Os documentos incluíam testamentos, correspondência e registros de propriedade que claramente demonstravam que o crime havia sido cometido para roubar terras que a família havia adquirido legalmente após a abolição. Dr. Beatriz tentou localizar os documentos adicionais usando sistemas de catalogação normal, mas não conseguiu encontrar referências para vários dos registros. Era como se alguém com conhecimento excepcional sobre localização de arquivos históricos estivesse reunindo evidências de múltiplas fontes para revelar crimes que haviam sido deliberadamente encobertos. Durante as manhãs seguintes, Dr. Beatriz começou a encontrar atividade similar em outras seções do arquivo. Documentos sobre fraudes eleitorais, organizados com evidências que revelavam manipulação sistemática. Casos de violência contra mulheres reunidos com testemunhos que haviam sido ignorados. E crimes contra comunidades indígenas documentados, com correspondência oficial que demonstrava cumplicidade governamental. Dr. Beatriz percebeu que não estava observando reorganização aleatória de arquivos, mas investigação histórica, sistematicamente conduzida por pesquisadores que pareciam estar dedicados a revelar injustiças que nunca haviam recebido atenção adequada. Como historiadora, sua curiosidade superou qualquer apreensão, e ela começou a documentar metodicamente os fenômenos para análise posterior. Descoberta mais fascinante veio quando o Dr. Beatriz encontrou a análise histórica completa aparecendo em seus computadores. Pesquisa detalhada sobre padrão de crimes raciais. Durante o período PS abolical, que demonstrava evidências que levariam anos para serem compiladas por equipes de historiadores profissionais. A análise incluía correlações entre casos, identificação de perpetradores comuns e documentação de cumplicidade oficial. Dr. Beatriz pesquisou nos registros do arquivo e descobriu que a pesquisa correspondia ao trabalho final de Dr. Antônio Reis, um historiador renomado que havia dedicado 40 anos de carreira ao arquivo e morreu de derrame durante sessão de pesquisa em 2019. Aparentemente, Dr. Reis estava continuando sua investigação post-mortem, usando recursos do arquivo para completar trabalho que considerava crucial para a justiça histórica. Conforme Dr. Beatriz começou a prestar atenção aos fenômenos, como possível continuação de pesquisa histórica, suas próprias descobertas se beneficiaram extraordinariamente. Documentos a orientavam para evidências que ela não havia considerado. Arquivos revelavam conexões que escapavam à análise convencional. E casos históricos demonstravam padrões que forneciam compreensão nova sobre injustiças sistemáticas, que haviam caracterizado períodos específicos da história mineira.
Durante sua quarta semana no projeto, Dr. Beatriz presenciou atividade de pesquisa histórica fantasmática completa. Viu documentos sendo organizados em coordenação como se uma equipe invisível estivesse conduzindo. Investigação histórica abrangente. Arquivos, computadores e sistemas de catalogação operando simultaneamente em padrões que demonstravam planejamento de pesquisa sofisticado. Dr. Beatriz entendeu que estava testemunhando continuação de vocações históricas que haviam sido interrompidas pela morte, mas que continuavam através de dedicação que transcendia limitações físicas. Os pesquisadores espectrais não conseguiam abandonar injustiças históricas que mereciam ser reveladas. Então continuavam seus trabalhos usando qualquer meio disponível para documentar crimes que haviam impactado comunidades vulneráveis. Manifestações históricas não pareciam aleatórias, mas focadas em revelar crimes específicos que haviam sido encobertos por corrupção, preconceito ou pressões políticas. Dr. Beatriz começou a colaborar conscientemente com os pesquisadores espectrais, seguindo orientações dos documentos e investigando evidências que apareciam misteriosamente. A descoberta mais impactante aconteceu quando Dr. Beatriz encontrou dossiê completo sobre massacre de comunidade Quilombola em 1894, aparecendo gradualmente em seus arquivos. Ao longo de várias semanas, o dossiê incluía correspondência oficial, testemunhos de sobreviventes e registros de propriedade que demonstravam que o massacre havia sido organizado por fazendeiros que queriam expandir plantações de café em terras que a comunidade ocupava legalmente. Dr. Beatriz percebeu que Dr. Reis havia continuado sua pesquisa em dimensão espiritual, acessando documentação e realizando análises que não eram limitadas por acesso físico aos arquivos. A investigação sobre injustiças raciais que ele estava desenvolvendo quando morreu havia sido completada através de pesquisa histórica post-mortem que revelava crimes que nunca haviam sido adequadamente documentados. Dr. Beatriz também descobriu evidências de outros pesquisadores espectrais trabalhando no arquivo. Doutora Maria Aparecida, uma historiadora que havia morrido em 2016, parecia estar continuando pesquisas sobre violência contra mulheres durante o período colonial. Dr. Roberto Damasceno, um arquivista que havia falecido em 2020, estava aparentemente completando catalogação de crimes contra comunidades indígenas, que haviam sido sua paixão profissional durante sua sexta semana no projeto. Dr. Beatriz testemunhou reunião de pesquisa fantasmática. Viu documentos organizados em coordenação que sugeria colaboração entre múltiplos pesquisadores espectrais. Era como se toda a equipe de historiadores que havia trabalhado no arquivo ao longo das décadas estivesse reunida para projeto de pesquisa coletivo sobre injustiças históricas sistemáticas. Dr. Beatriz tentou se comunicar diretamente com os pesquisadores espectrais, especialmente Dr. Reis, deixando perguntas escritas sobre suas investigações. Frequentemente encontrava respostas detalhadas aparecendo nos computadores, sempre demonstrando conhecimento histórico excepcional e orientação para documentos específicos que ela deveria examinar. Dr. Beatriz percebeu que sua função havia se expandido de digitalização para colaboração histórica extraordinária. Os pesquisadores espectrais estavam compartilhando décadas de experiência e conhecimento que transcendia informações disponíveis em literatura histórica convencional, sempre focados em revelar injustiças que haviam sido deliberadamente esquecidas. A descoberta mais significativa veio quando o Dr. Beatriz compilou evidências sobre rede de corrupção judicial que havia operado durante o período 1885 a 1905, protegendo criminosos influentes que cometiam crimes contra pessoas vulneráveis.
A documentação revelava padrão sistemático de arquivamento de casos, intimidação de testemunhas e cumplicidade entre autoridades judiciais e criminosos que possuíam poder econômico ou político. Dr. Beatriz tentou comunicar suas descobertas para professor Drummond de forma que honrasse tanto sua credibilidade acadêmica quanto suas experiências sobrenaturais. Apresentou a documentação sobre injustiças históricas como resultado de análise meticulosa dos arquivos deixados pelo Dr. Reis e outros pesquisadores, sem mencionar continuação post-mortem da pesquisa. Professor Drummond ficou impressionado com a qualidade das descobertas de Dr. Beatriz e aprovou o estabelecimento de projeto de pesquisa permanente, baseado no trabalho recuperado do arquivo. A documentação sobre injustiças históricas foi submetida para publicação acadêmica e resultou em reavaliação de casos criminais que haviam impactado comunidades que nunca receberam justiça adequada. Dr. Beatriz propôs estabelecer centro de pesquisa sobre justiça histórica, em vez de apenas digitalizar documentos, argumentando que os arquivos continham inspiração investigativa, que poderia beneficiar futuras gerações de historiadores dedicados a revelar injustiças sistêmicas. Professor Drummond aprovou a proposta, reconhecendo o potencial educativo e social do projeto. Dr. Beatriz permaneceu no arquivo como diretora de pesquisa histórica, desenvolvendo programas que honravam o legado investigativo dos pesquisadores que haviam trabalhado ali. Continuou colaborando discretamente com os historiadores espectrais, sempre apresentando descobertas como resultado de análise cuidadosa de documentação histórica e aplicação de metodologias de pesquisa refinadas durante conferências acadêmicas realizadas no arquivo. Vários participantes relataram experiências inspiradoras, documentos que pareciam organizar-se sozinhos, evidências aparecendo misteriosamente em computadores, e sensação de estar sendo orientado por pesquisadores invisíveis durante investigações que revelavam injustiças históricas complexas. 2 anos depois de começar o projeto, Dr. Beatriz havia se tornado reconhecida internacionalmente por suas contribuições à pesquisa sobre justiça histórica, baseadas em descobertas orientadas por sua colaboração secreta com pesquisadores espectrais. Suas investigações revelaram injustiças que haviam impactado milhares de pessoas e estabeleceram precedentes para a reparação histórica de comunidades que nunca haviam recebido reconhecimento adequado. Dr. Beatriz permaneceu no arquivo, desenvolvendo relacionamento profissional com pesquisadores espectrais que considerava colegas especializados em suas áreas de expertise histórica. Dr. Reis ocasionalmente ainda orientava investigações sobre crimes raciais. Doutora Maria Aparecida continuava contribuindo para pesquisas sobre violência de gênero. E outros historiadores fantasma mantinham vigilância sobre qualidade acadêmica do trabalho. Hoje, 5 anos depois, o Arquivo Público Estadual Dr. João Pinheiro é reconhecido como Centro de Excelência em Pesquisa Histórica que combina preservação documental com investigação de injustiças sistêmicas. Dr. Beatriz dirige programas que atraem historiadores do mundo inteiro, sempre orientados por padrões de rigor acadêmico que parecem ter origem sobrenatural. Dr. Beatriz aprendeu que vocação histórica verdadeira transcende limitações físicas. Os pesquisadores espectrais não eram obsessões acadêmicas, não saudáveis, mas exemplos de dedicação que encontrou forma de continuar contribuindo para a revelação da verdade histórica, mesmo após morte física, nas noites tranquilas. Quando Dr. Beatriz trabalha sozinha no arquivo, ainda vê documentos organizando-se suavemente,
computadores exibindo análises que ela não iniciou. E ocasionalmente encontra evidências novas, aparecendo em arquivos que havia examinado completamente. Os pesquisadores espectrais continuam trabalhando, sempre focados em descobertas que podem revelar injustiças e proporcionar reconhecimento para vítimas históricas. Porque algumas vocações históricas são profundas demais para serem limitadas pela morte. Algumas injustiças são importantes demais para permanecerem esquecidas. E alguns arquivos se tornam eternos, através da dedicação de pesquisadores que nunca param de buscar verdades que podem corrigir injustiças históricas. A verdadeira lição do Arquivo Público Estadual, Dr. João Pinheiro, não é sobre documentos assombrados, mas sobre natureza eterna da busca por justiça histórica e responsabilidade de revelar injustiças que podem ser corrigidas através de reconhecimento e reparação. Dr. Beatriz descobriu que pesquisa histórica, às vezes, transcende limitações convencionais de vida e morte. O arquivo permanece como testemunho de que algumas investigações continuam através de gerações. Algumas injustiças nunca devem ser esquecidas. E alguns historiadores encontram formas de contribuir para a revelação da verdade, que não são limitadas por uma única existência terrena. Dr. Beatriz ainda trabalha nos arquivos e ocasionalmente ainda vê Dr. Reis acenar da mesa de pesquisa, onde passou tantos anos investigando injustiças históricas. E ela sempre retribui o cumprimento profissional, sabendo que está na presença de colegas dedicados à causa de usar história para revelar verdades que podem promover justiça, independentemente de limitações físicas que a morte possa impor.